Coral FM, sinal de fé cristã. A partir de agora, o Sistema Rural de Comunicação passa a apresentar Estação Vocacional, um programa que vai levar até você a reflexão sobre a vocação enquanto prática da vida cristã. No ar, Estação Vocacional, um despertar do chamado do Senhor. Bem, boa noite, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nossos ouvintes, nossos telespectadores também dos canais YouTube e Facebook. Nós hoje, eu, João Carlos de Souza Bucão, que faço parte do nosso seminário diocesano aqui em Caicó, Seminário Diocesano Santo Curadás, e o próximo que também vai se apresentar, nós vamos fazer esse programa incentivando a vocação que é serviço, que é chamado. Então, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Eu me chamo Pedro, estou no meu segundo ano de seminário, no primeiro ano da etapa do discipulado. E hoje vim aqui um pouquinho para falar com vocês sobre vocação, né? A igreja vive o terceiro ano vocacional e a nossa diocese está propondo esse projeto. Então hoje, como representação do seminário, nós viemos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre vocação, em um papo leve, tranquilo, mas para a gente refletir um pouco mais sobre este tema. Bem, e começando, eu não me apresentei totalmente, eu faço o seminário, nesse é o meu 4º ano de seminário. E também sou da turma de Pedro agora, né? Primeiro ano de discipulado, cursando primeiro ano da filosofia. Então, agora nós vamos ouvir o hino do ano vocacional, o terceiro ano vocacional aqui no Brasil. O hino que aborda essa temática de corações ardentes, o coração que é ardente por Cristo, ardente pela missão, e pés a caminho, pés que estão a caminho, a serviço do reino. Então vamos ouvir essa música, vamos ouvir esse hino. A montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Irmãos, é aqui onde arde o coração. Irmãos, é aqui onde os pés se moverão. Irmãos, é aqui como graça e oração.
compartilhado por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emmaus é assim, Emmaus é assim, despertar a multidão, despertar a multidão. Emmaus é assim, Emmaus é assim, discernir a vocação, discernir a vocação. Emmaus é assim, como graça e missão. E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emmaus é aqui, Emmaus é aqui, ao levar consolação, levar consolação. Emmaus somos nós, somos nós. Onde houver desolação, onde houver desolação. Emmaus é assim, uma graça e vocação. Emmaus é aqui, Emmaus é aqui, ao levar consolação, levar consolação. Emmaus somos nós, somos nós. Onde houver desolação. Estamos apresentando Estação Vocacional. Primeira estação, proclamar a palavra, corações ardentes, pés a caminho. Então, voltando após escutar o hino do terceiro ano vocacional, e para dar a abertura ao nosso momento, vamos começar escutando um pouco a palavra de Deus, o Evangelho do dia, o que o Senhor quer nos falar hoje. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrai-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sereis deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes e telespectadores, Jesus no Evangelho de hoje, no Evangelho segundo João, nos faz pensar sobre as perseguições. Nós não devemos ter medo das perseguições, pois Cristo foi o nosso mestre. E se nosso mestre foi perseguido, mesmo sem ter feito coisa alguma de mal, imagine a nós,
que somos seus discípulos, que somos imperfeitos. Meus irmãos, minhas irmãs, a perseguição é um sinal que nós estamos indo pelo caminho certo. Se estamos sendo perseguidos, saibamos que estamos nesse caminho de salvação. Se o mundo nos aplaude, tomemos cuidado. Se não há tentação, corremos risco de estar no caminho errado. Não busquemos, meus irmãos, minhas irmãs, os aplausos. Não busquemos que a nossa glória não é aqui. Não busquemos isso. Porque nossa glória, a glória do cristão é Cristo. A glória do cristão está no céu, está na salvação. Como dizia São João Maria Vianney, se na nossa vida não dermos de frente com o diabo, é porque estamos na mesma direção que ele. Então, se nós não sofremos tentações, saibamos que há alguma coisa errada. Nós estamos no mesmo caminho que o diabo quer que nós percorramos. Sejamos perseverantes nesse caminho. Sejamos firmes e fortes, porque virão perseguições, virão tormentas, mas o Senhor está ali ao nosso lado. O Senhor está e ficará ao nosso lado, como diz o hino do 3º ano vocacional. Ele sempre está lá. Como uma montanha, ele nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que no barulho da nossa vida não o queremos ouvir. Não queremos fazer de nosso viés, de nosso sinal, de nossa luz para a nossa vida. Não devemos nos gloriar em aplausos, pois a glória do cristão deve ser Cristo. Não deve ter glória. É importante que o cristão saiba que a glória não vem aqui. A glória vem no céu. A glória do cristão é lá com Cristo. Não é aqui. Não é pelos homens que é feita essa glória. Não vai ser nesse plano terreno. Então, para refletirmos ainda mais esse momento, vamos ouvir uma música que é de Padre Zezinho, que traz esse viés. Por causa de um certo reino. Qual é o reino que eu estou seguindo? É verdadeiramente o reino de Jesus Cristo? E por causa desse certo reino, o que eu estou fazendo? Ouçamos. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de
flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. Eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Você está ouvindo Estação Vocacional. Segunda estação, Graça e Missão. Então, voltando após escutar essa música, agora nós vamos falar um pouquinho, né, da vocação. E eu e João Carlos, nós escolhemos como subtema: Jesus chama pelo nome, refaz a nossa história. Bem, meus irmãos, com esse subtema, Deus chama a todos pelo nome, sem perder a própria identidade. Ao exemplo dos apóstolos André, Tiago e Pedro, de Maria Madalena e Maria, Mãe de Deus, devemos então escutar ao bom Mestre com nossa própria forma de ser e nossa missão. Se torna importante lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos chama do jeito que nós somos, a cada um com sua singularidade, com suas qualidades, com seus defeitos, e isto é que é o bonito. Deus não tem uma forma para ser padre, uma forma para ser freira, uma forma para vocação ao matrimônio. Não. Deus nos escolhe da forma que nós somos. Isso é importante nós termos em consciência. Cristo nos ama da forma que somos, e não pelas nossas obras. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou bonzinho. Não. Ele nos ama pelo que nós somos, pela nossa pessoa mesmo, independente das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Bem, uma frase que eu gosto muito de lembrar é que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Portanto, irmãos, devemos ter a ideia de que as diferenças existem para que nós possamos nos completar. Uma casa, por exemplo, não é somente feita de tijolos, mas de diferentes materiais, que juntos corroboram para a perfeita construção. Ou seja, todos nós temos diferenças,
Mas são essas diferenças que nos completam e formam aquilo que é o corpo da igreja. Porque do mesmo modo é a igreja, que tem como pedra angular o próprio Cristo, porém foi construída sobre Pedro, que parecia não ter a capacidade para tal. Muitos santos, meus irmãos e minhas irmãs, tinham esse testemunho de que às vezes não pareciam ter a capacidade de servir a Cristo, a capacidade de se tornar o que eles se tornaram. Mas Deus os capacitou e fez de suas fraquezas as suas fortalezas. Fez daquilo que parecia ser defeito, fez tudo qualidade. Os modelou ao serviço de Cristo. Cada um contribui com sua forma de ser e atuar nessa igreja, que é corpo de Cristo. Como dizia o Papa Francisco, cada santo é uma missão diferente, singular. Enquanto João Carlos falava, vinha muito à mente que na igreja hoje nós podemos ver o belo modelo, as diferenças que existem na nossa igreja. Por exemplo, as congregações religiosas são um belo exemplo dessa diversidade. Todos religiosos, cada um com um carisma diferente, porém seguindo, buscando o mesmo projeto, que é o reino de Deus. O nosso reitor do seminário, ele dizia uma coisa muito interessante, falando agora no âmbito do seminário, O padre dizia: a formação no seminário ou em qualquer outro âmbito não pode ter o intuito de mudar ninguém, e sim aperfeiçoar as qualidades que aquela pessoa já possui. Ou seja, na igreja nós não somos mudados, nós não mudamos a nossa essência, mas sim nós somos lapidados. Deus trabalha em nós em forma de lapidação, vai nos lapidando, nos ajudando a superar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, Nós sabemos que a vida do cristão é essa, tem seus defeitos, suas dificuldades. João Carlos falava a exemplo dos santos, ou seja, é uma coisa bonita. Os santos, muita gente pensa que os santos, é porque é santo, nunca sofreu. Muito pelo contrário. Quando nós vamos ler a história dos santos, nós podemos ver os inúmeros sofrimentos que cada santo passou, e cada um conforme o tempo da sua história, o tempo que viveu. É claro que São João Paulo II, que é um santo mais atual, não passou pelos mesmos sofrimentos de, por exemplo, Senhora Santana, que viveu por volta ali a mais de 2000 anos atrás. Nós temos também que ter essa clareza. A cada tempo, os sofrimentos são diferentes, mas é saber confiar que Deus nos ajuda, Deus nos dá força a ir superando a cada dia mais esses sofrimentos em nossa vida. Parafraseando o Evangelho, pelas perseguições, os santos souberam ver um sinal na perseguição. Souberam ver que, ao ser perseguidos, estavam levando também o testemunho daquele que primeiramente foi perseguido, o próprio Cristo, que era perfeito, mas foi perseguido até morrer, e morte de cruz. Foi flagelado, foi cuspido, foi humilhado. Então, assim como o Mestre foi humilhado, nós, que somos seus discípulos, nós também, uma vez ou outra, vamos ser humilhados. E isso porque o mundo é indiferente à nossa proposta de santidade, que é proposta por Cristo. A igreja, como já havia dito, é repleta de diferenças, mas que juntas essas diferenças formam uma unidade capaz de refletir o mundo através do espírito de amor. Assim como nos primórdios os 12 apóstolos eram todos diferentes, porém juntos iniciavam aquilo que seria a divina construção do Cristo, a sua Santa Igreja. Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, não escolheu as 12 pessoas mais santas da terra. Não escolheu nenhum fariseu que sabia de toda a lei, mas escolhia pescadores, escolhia aqueles que não pareciam ter capacidades, escolheu Tomé, que era descrente, e tornou a ver, tornou a crer em Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos nos abandonar em Jesus,
segundo o seu espírito de amor e segundo a verdade. Ele próprio que é caminho, que é verdade, que é vida. Então que nós possamos fazer a pergunta: com Jesus, eu percorro uma história de salvação? Ou será que eu estou percorrendo um caminho, uma ideia de Jesus, uma ideia de Deus que é diferente daquele que foi crucificado? Será que nós estamos só olhando para a glória de Cristo? Nós não estamos olhando para aquela maior prova de amor? Por que será que nós cristãos temos aquela imagem da cruz? Porque foi na cruz que houve o maior sofrimento, que houve a maior prova de amor. Foi lá. Aquilo que parecia um deserto, aquilo que parecia não florir, Deus fez florir. Aquilo que parecia uma tortura, tornou-se lá a porta da salvação. Para seguir ao Mestre, é preciso nos abandonar ao seu plano divino, deixar-nos conduzir por seu amor. Queira Cristo que nós possamos dizer, como disse São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Que nós possamos nos abandonar a este plano de Deus, nos abandonar totalmente com os nossos defeitos, nossas qualidades. Será, meus irmãos, que nós estamos percorrendo este caminho de salvação que nos é proposto por Jesus? É muito interessante que na vida de seminário, né, nós temos as pastorais, ou seja, nós temos também essa convivência com as pessoas. E João Carlos falava desse momento nessa questão mais de oração, né, de como seguir o Mestre. E muitas pessoas às vezes chegam até mim, Pedro, como eu devo rezar? Pedro, minha oração, eu rezo tanto, minha oração não está sendo ouvida. E eu sempre digo a elas que o mais importante é lançar-se e confiar na vontade do Pai. Os medos e as incertezas são tantos, são imensos, muitos. Até mesmo na caminhada de seminário, quando a gente vai entrar no seminário, né? Eu falo por mim, acredito que João Carlos também compactua disso. Quando nós vamos entrar no seminário, as incertezas, os medos, não tem uma revelação, não vem um anjo do céu e diz: você vai ser seminarista, ou você vai ser padre, ou entre no seminário. Não, pelo contrário, é através da oração que nós vamos recebendo essa confirmação. Não quer dizer que ao longo desse processo nós não temos medo, não temos angústia. Muito pelo contrário, os medos, as angústias, as dúvidas que aparecem são muitas. Mas o mais importante de tudo isso é nós termos a clareza de que Deus nunca nos abandona, de que Deus nunca nos deixa sem respostas. Por mais que tenhamos momentos em nossa vida que a gente se pergunta: meu Deus, eu rezo tanto, eu faço novena, eu rezo terço, eu vou à missa, e o Senhor não faz nada na minha vida, só recebo desolação. Muito pelo contrário, às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta para a nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que nós tenhamos essa clareza na vida de oração, de confiar no Pai Providente, de confiar na misericórdia de Deus e confiar também no cuidado dele para conosco, né, em nossa vida. João Carlos falava da cruz, nós agora estamos se aproximando, né, o finalzinho da Quaresma, início da Semana Santa. É importante que nos momentos de sofrimento nós olhemos para a cruz, nós possamos, de fato, contemplar a cruz um pouco. E olhando para lá, muitas vezes nós iremos entender. Porque eu vejo que tantas vezes as pessoas só reclamam de sofrimento, e esquecem do sofrimento que Cristo passou na cruz por nós. Então, é interessante essa proposta, principalmente agora nesse período de Semana Santa, de olharmos para a cruz. Mas é importante lembrar de uma coisa: não ficar só na cruz. Agora na Semana Santa, nós sabemos, sexta-feira da Paixão, Cristo morre, inicia-se o grande silêncio, que é rompido no sábado de Aleluia, no sábado santo. Ou seja, na nossa vida é importante também fazer esse percurso de cruz, mas também
Saber ir a caminho das alegrias, das vitórias de nossa vida. Reconhecer também as alegrias e as vitórias, as conquistas que conseguimos. Bem, como Pedro falava, e falava muito sobre oração. Às vezes nós temos a mentalidade de que a oração vai ser um remédio para todas as nossas tristezas, vai ser um remédio que através da oração nós vamos viver uma vida só de flores. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que se fosse assim, Jesus não teria passado pelo Calvário. Há uma coisa muito maior ali, um sentido muito maior ali. Que nós possamos não só ficar na nossa oração, mas também testemunhá-la aos outros. Testemunhar nossa oração, dar testemunho. Porque, através dos discípulos, Jesus deu seu testemunho. E continuou através dos discípulos, através da igreja até hoje. Então, a oração que abre o ouvido e aquece o coração é a oração de Deus. Devemos ter a mentalidade e sentir a oração, não só rezar. Porque às vezes nós caímos só na tentação de tentar ter a ideia de que vamos rezar, que vou rezar um texto, vou rezar alguma coisa, mas você deve sentir o texto, você deve sentir cada palavra e fazer com que aquilo mude o seu coração, porque não importa quanta oração você fala, quanta oração você proclama. Se seu coração for de pedra e você não deixar Cristo entrar no seu coração, não vai valer de nada. Havia uma pintura que um artista fez, que é uma pintura bem conhecida, Jesus batendo a porta. E uma pessoa chegou nesse artista e perguntou: você errou porque Jesus está batendo a porta, mas a porta está sem maçaneta. Mas o artista o repreendeu dizendo: não está sem maçaneta, não foi porque eu me esqueci, mas é porque a porta só abre pelo lado de dentro. O nosso coração só vai se abrir com a nossa primeira ação. Deus não vai arrombar as portas dos nossos corações. Ele vai bater na porta. Deus bate na porta e cabe a nós abrirmos. Então a oração deve ser um espaço para voltar e escutar Jesus. Cada pessoa é convidada a recuperar um espaço próprio para realizar um diálogo sincero com Deus, em que haja escuta e também resposta. Nós, na nossa oração, não devemos só falar. Espere que Deus também tenha a sua oportunidade de falar. Porque às vezes a gente fica Senhor, 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 e não deixamos que Cristo haja em nossos corações. Não deixamos que aquele Cristo que não ficou no sepulcro, que ressuscitou, fale. Às vezes, nessa mundaneidade de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós caímos nesta tentação. Nós devemos, então, meus irmãos, minhas irmãs, estar abertos a Cristo e também devemos deixá-lo falar. Pois é essa a nossa tentação, de tentar falar e não deixar o Senhor ouvir, o Senhor falar. Nós não ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer. Eu gosto muito de dizer também que a oração, ela é o que dá rumo nas nossas vidas. É o que nos guia. Eu acho muito bonito. Eu tenho um irmão do seminário que tudo que ele vai fazer, ele diz: eu tenho que rezar primeiro. E isso é muito bonito. Eu até me questionava, por que eu também não fazia o mesmo? Tantas vezes nós deixamos para rezar, para agradecer a Deus somente quando estamos em igreja. E nas nossas atitudes diárias, nós agimos como se nós não possamos contar com a ajuda dele, né? E então, para mim, a oração é isso, é o que dá rumo, é o que dá um norte, é o que nos guia na nossa vida diária. É importante
não só na vida de seminário, para quem quer ser padre, para quem quer ser freira, todos têm uma vida de oração, né? Hoje em dia o Papa Francisco tem falado muito da importância dos leigos na comunidade. Agora nós temos o ministério do catequista, né, que o Papa Francisco instituiu. Ou seja, todos os leigos, nós leigos, somos chamados a ter essa vida de oração, essa vida de intimidade com o Senhor. Não deixar para rezar apenas quando se vai a uma igreja, quando se vai a uma novena, que isso tantas vezes é o nosso erro, o nosso comodismo, muitas vezes acaba nos atrapalhando na rotina, né, na vida de oração. Então, meus irmãos, às vezes a gente também cai na tentação de tentar entender vocação como chamado só para ser padre, só para ser freira, para ser um religioso, mas vocação é acima de tudo, é amar. Cabe a nós decidirmos, discernirmos onde é que nós temos melhor capacidade para amar, se é no sacerdócio, se é no matrimônio, se é no laicato, trabalhando em alguma pastoral, se é servindo ao irmão em alguma necessidade. Todos nós temos nossa vocação. Vocação que vem do latim vocare, chamado, significa chamado. É o chamado que Deus nos faz. E nós só vamos entender esse chamado se nós colocarmos em prática a nossa oração. Oração que é diálogo com Deus. Como dizia o texto base do 3º ano vocacional do Brasil, também parafraseando a encíclica Gaudete et Exsultate, a oração é um espaço para voltar e escutar Jesus, sua voz, seu chamado. Uma voz que é também presença, Cristo vivo. Por isso, é preciso abrir-se a ela com o coração dócil e orante. Permitir que Jesus nos desafie e nos chame a uma mudança real de vida. Agora também parafraseando a encíclica Evangelii Gaudium, diz assim: que sua palavra, a palavra de Deus, impregne a fundo os pensamentos e sentimentos, provoque transformação e gere uma nova mentalidade. Então, meus irmãos, que a oração tenha sentido, tenha efeito em nós, que nós nos abramos a esta vocação. E falando de vocação, nós vamos ouvir uma música de Padre Zezinho, também de Padre Zezinho, que fala também sobre a messe, a oração da messe, que essa messe precisa de operários. Ouçamos. Poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. Peço, Senhor da messe, ouve essa nossa prece, pois sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve porque não se fala, e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta gente pra ir ao povo descobrir porque o povo se cala. Pastores e amigos
Estamos apresentando Estação Vocacional. Bem, meus amigos, meus queridos e amados irmãos e irmãs, ouvindo essa música, nós devemos ter a reflexão do que é messe. Nós somos chamados a ser operários dessa messe. Não são só padres, não são só freiras. Somos todos nós que somos igreja. Então, é essa messe que nós devemos trabalhar. Essa messe precisa de operários, porque a igreja nesses últimos tempos vem sendo contra muitas coisas do mundo. Há muitas coisas do mundo. E não vos está atraindo tanto, porque logo está sendo um ponto contra algumas coisas que o mundo coloca como viés importante. Então, nós que somos igrejas devemos testemunhar essa messe. Então, cabe a nós também seguirmos esse caminho de messe. Eu, por exemplo, no meu chamado à vocação, no meu chamado a serviço, eu pensava uma coisa totalmente diferente, mas acabei depois me apaixonando pela vocação. A vocação que, primeiramente, é o amor, é servir a Cristo, porque em oração nós estamos sempre conectados a Cristo. Eu que estou nesse meu 4º ano de seminário, venho cada vez mais aprendendo a ser uma pessoa que segue esse plano divino de salvação. Estou aprendendo, não estou ainda totalmente seguindo este caminho, porque nós, seres humanos, temos nossas dificuldades, temos os nossos defeitos, mas todos os santos também tiveram suas dificuldades, tiveram seus defeitos. Cabe a nós decidirmos o nosso caminho. É importante lembrar que não é porque nós estamos no seminário que quer dizer que a gente vai ser padre. Não, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas veem a gente e faz, eita, padre, já chama a gente de padre, né? Mas é importante ter essa clareza, que não é porque eu estou no seminário, não é porque tem alguma jovem fazendo a experiência vocacional em alguma congregação religiosa, que quer dizer que ela quer ser freira. Muito pelo contrário. Isso tudo são períodos de discernimento. No nosso seminário diocesano, por exemplo, um processo para formar um padre, ele pode durar de 9 a 10 anos, caso necessário, até mais. Ou seja, são 9 anos de estudo, de preparação, o que isso tudo vai nos capacitando para o ministério ordenado. O nosso reitor também diz que não estava preocupado com a quantidade, e sim com a qualidade. Veja que coisa bonita, uma pessoa que tem clareza no que fala, ou seja, de que adianta muitas vezes ter seminários cheios, ter muitos padres e não serem preparados como precisam, né, para exercer seu ministério. Então a nossa diocese, ela tem esse trabalho muito bonito de trabalhar mesmo, de dar uma boa formação aos seus seminaristas, às pessoas que precisam, né, nas pastorais. Nós vemos as pastorais também. A diocese dá todo um apoio a esse serviço pastoral, ao serviço social. Ou seja, todas as pessoas que estão engajadas nisso estão exercendo sua vocação. Tem uma frase que diz: vocação acertada, vida feliz. João Carlos contava um pouquinho da história vocacional dele e eu lembrava da minha. Eu não pensava em ser padre, não passava nem pela minha cabeça em ser padre. Nunca brinquei de celebrar missa. Tem gente que, né, quando entra no seminário diz: eu brincava de celebrar missa quando criança. Eu nunca fiz essas coisas. E foi através de um simples convite informal que o meu padre fez, meu antigo pároco fez lá na paróquia. Disse: você não quer participar do vocacional no seminário, não? Eu disse não, porque aquilo não me interessava. Eu disse: eu vou ver o que lá no seminário? Não me interessa. E aí o tempo foi passando e aquela inquietação foi aumentando em meu coração.
E até que teve um dia que eu cheguei até ele e disse: Padre, eu quero ir participar do vocacional no seminário. E foi a partir daí, do contato, né, com o seminário, com o reitor, com os meus irmãos de seminário, com a comunidade, que a comunidade também nos ajuda muito, que eu pude ir vendo os sinais de Deus em minha vida, o chamado que Ele me fazia. Então, como o Pedro ia falando, eu também ia me lembrando dos meus processos de vocação. Então, todos nós somos chamados a viver essa vocação, a viver esse chamado. É melhor ter uma vocação bem discernida do que ter uma tara por uma vocação, como diz nosso querido bispo Dom Antônio. Às vezes a gente tem tara de vocação. Eu quero ser padre porque eu quero e ponto final. Mas isso acaba prejudicando a nós mesmos por não encontrarmos nossa vocação e prejudica também a igreja. Tantos padres que hoje se arrependem de não ter feito um processo de discernimento que deixasse claro que ali não era o lugar, que hoje deixam o ministério, que se afastam do ministério. Então que nós saibamos, nós que somos seminaristas temos esse tempo todo para discernir. Cabe a nós, nesse tempo todo, discernir. Que às vezes a gente não quer abrir o nosso coração. E se nós não nos abrirmos a Cristo, a sua palavra, ao reitor, aos nossos formadores, no fim de tudo nós não vamos crescer, nós não vamos discernir. Não importa se nós vamos passar 3, 4 anos, 9 anos. Se nós não tivermos a mentalidade de que nos abrir é a melhor opção, olhe, vai ser uma coisa prejudicial para mim, para a igreja. Então, agora voltando à vocação de todos, o amor. É a primaz vocação. É a vocação que todos nós somos chamados. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus totalmente, sobre todas as coisas. Então, colocar na nossa mente, afirmar nosso ser cristão, gloriar-se em Cristo, ter glória somente em Cristo. Nossa felicidade, nossas alegrias devem ser com Cristo, nossas tristezas, porque Ele sempre estará ao nosso lado quando precisarmos. É importante salientar que todas as vocações da igreja, elas devem caminhar juntas. É aquilo que o Papa Francisco tanto tem nos pedido, né? Uma igreja sinodal, onde todos possam caminhar juntos. Nós temos que buscar essa unidade entre os cristãos, principalmente nós católicos. Buscar caminharmos juntos, não deixar ninguém para trás. Essa experiência do sínodo é algo que eu acho muito interessante, porque o Papa diz, não é para ninguém ficar para trás. Pelo contrário, é para todos irem no mesmo ritmo. Ou seja, as vocações, elas também precisam umas das outras. Por exemplo, um padre, quando fica doente, precisa da vocação do médico para que possa ser remediado e assim voltar a exercer seu ministério, né? Nós vemos que todas as vocações são importantes. Nós estamos aqui agora na rádio, no estudo da rádio. Sem a vocação do radialista, não teríamos como nós estarmos aqui, né? Tem que ter uma pessoa para que possa coordenar, possa organizar tudo isso, para quando a gente chegar aqui, conseguir gravar esse programa. Então, é isso, é reconhecer que cada pessoa, que cada profissão é uma vocação e que a gente deve buscar ser feliz na vocação que temos e também exercer ela com dignidade, com respeito, com autenticidade, né? Fazer que não duvidem do nosso... tem uma passagem bíblica que fala que não deixem que duvidem do nosso ministério. E eu agora falo, não deixem que duvidem da nossa vocação, mas que possamos exercer nossa vocação com verdadeira dignidade, com força de vontade mesmo. Então, você que se sente chamado a tentar discernir sua vocação, vai haver em São Vicente, dia 13 de maio, um encontro provocacional. O que é um encontro provocacional?
é um encontro para antes ver e saber o que é discernimento e tentar discernir o que é melhor para mim, o que é melhor para servir a igreja, servir ao povo de Deus. Esse encontro é um projeto do SAV Diocesano, né, o Serviço de Animação Vocacional Diocesano. E mais uma vez eu lembro, sempre estou batendo nessa tecla, né? Não é para quem quer ser padre ou quem quer ser freira. Não, é para todos os jovens que querem discernir a sua vocação. Então, agora nós agradecemos a todos vocês que tiveram essa disponibilidade de nos ouvir, de nos assistir, nossos telespectadores. Antes de vocês se despedirem, tem 2 mensagens aqui no WhatsApp. Fala, boa noite. Gessilma e Batista, somos da equipe de Nossa Senhora e estamos aqui escutando o programa. Tem mais uma mensagem que chega. A Islane Pinheiro, nosso ouvinte. Boa noite, parabéns a esses 2 jovens pelo belo programa que estão fazendo. Que Deus dê muita sabedoria para que permaneçam nesse caminho e com certeza serão ótimos sacerdotes. A dona Fátima Germano está no sítio, também está acompanhando o programa. Desejo boa sorte e boa noite para todos. Bem, nós agradecemos a todas as mensagens dos ouvintes, nos despedindo e agradecendo a todos os que nos assistiam pelo YouTube, também pelo Facebook. Nós agradecemos também a todos os nossos ouvintes. Deixamos aqui nosso convite. Venha discernir conosco nesse encontro provocacional sua vocação primordial, onde eu posso melhor amar e servir a Cristo. Como João Carlos já falou, né? Nós agradecemos a vocês, telespectadores. Afinal, não teria sentido nós vimos aqui gravar esse programa sem ter vocês, né? Que fossem ouvi-lo. Então, nós agradecemos a vocês a disponibilidade, o carinho, né, transmitido agora pelas mensagens. E como João Carlos já fez o convite, que nós possamos estar atentos às redes sociais das páginas das nossas paróquias, da diocese, que sempre, durante todo esse ano, vai ser trabalhado esse tema da vocação. Bem, agora terminando também, quem tiver esse chamado também, querer discernir conosco nos nossos encontros vocacionais, fiquem sempre ligados no nosso Instagram, @Seminário de Caicó. Fiquem ligados porque lá nós vamos postar os dias, os nossos encontros vocacionais. Nós ficamos por aqui e agradecemos a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado.